Bate-Papo está de volta hoje no Rio de Janeiro, mais precisamente na sede do ISAGS, Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, um órgão da Unasul, União dos Países da América do Sul. E promoveu nesses últimos 3 dias um grande debate interno e particularmente avaliando seus ainda poucos meses, mas profícuos meses de existência. E para esse bate-papo nós chamamos então o Dr. Henri Juval Júnior, nosso Juval. Ele é diretor técnico hoje do ISAGS. Para começar, obrigado pela presença aqui nesse nosso bate-papo. E, Juval, o tema da integração, não é? Esteve presente em todos os debates, a questão da governança, da governabilidade. Né? No bloco anterior nós falamos, inclusive, bastante sobre isso, né? com Laura, que nos falava da questão da integração na América Central, a importância e a relevância disso. Né? E agora transpor para o âmbito de uma ação mais direta atual do ISAGS, a questão da integração entre países da América do Sul, né? Em termos de políticas de saúde. Você também tem uma vasta experiência na Organização Pan-Americana, né, a qual você pertenceu até recentemente, e inclusive representação em alguns dos nossos países. Né? Então eu queria que você traçasse um pouco o panorama do ponto de vista do ISAGS, quer dizer, como é que o ISAGS vê essa possibilidade de integração, particularmente numa situação de tanta assimetria entre esses países. Quer dizer, nós temos diferenças muito acentuadas, né, entre o conjunto dos dois países que fazem parte da Unasul. Então, a palavra é contigo e vamos em frente. Bom, muito obrigado também, a oportunidade, a chance de participar dessa conversa. Bom, especificamente com relação a esse tema, eu acho que, primeiro, é bom dar uma situada muito geral no contexto do próprio ISAGS, para que as pessoas tenham de referência. O ISAGS é um instituto que foi criado, foi aprovado, por proposta do Brasil, mas foi incorporado por todos os países, quer dizer, foi uma proposta aprovada pelo Conselho de Ministros da Unasul. Um fator importante que eu acho que tem que ver com sua pergunta é que, de certo modo, o próprio Conselho de Saúde e o Instituto que é ligado a esse Conselho de Saúde foi uma espécie de proposta adicional ao primeiro conselho que se formou na Unasul, que foi um conselho de defesa. Quer dizer, a ideia da Unasul, em si, é um bloco que, sem dúvida, tem uma raiz na questão de integrar o continente, ou o subcontinente, mas desde uma posição de melhorar as suas defesas. Defesas, aí, desde defesa no sentido de segurança até defesas no que significa a vulnerabilidade desse continente à situação que existe mundial. Mas isso são núcleos duros sempre da política. Sim. E sempre núcleos que podem trazer muitas tensões. E a saúde é ao contrário. Havia já experiência no próprio continente de um movimento grande que foi feito pela OPS de Saúde para a Paz. A saúde sempre é vista como uma área de trânsito que facilita o entendimento, a integração. Então, a saúde traz questão de direitos, a questão de civilização, a questão de corrigir desigualdades. Ela traz, ao colocar isso na agenda, ela sempre traz outras subagendas que têm a ver muito com uma ideia da integração mais, não a integração de segurança, não a integração econômica, não a integração de comércio, mas sim uma integração humana civilizatória. Bom, isso quanto à existência do ISAGS e esse contexto. Quanto à simetria, eu acho que, evidentemente, do ponto de vista da estruturação da Unasul e o Conselho de Ministros,
eles já primeiro têm uma questão que eu acho importante das pessoas perceberem. É o fato de que cada país no tratado significa um voto. Quer dizer, do ponto de vista de sistema representativo e de buscar consenso, essa é a principal questão. Mas, se necessário for, o peso político do ponto de vista do voto ou da manifestação política de um país pequeno, com pouco recurso ou com muita assimetria, é igual ao do Brasil ou igual a de outro país mais desenvolvido da região. Essa é uma questão. E outra é que acho que isso, para o ISAGS, que tem uma atribuição de pensar, ajudar, promover, organizar, fortalecer a questão dos governos na área da saúde, porque ela não pode ultrapassar isso, entendendo saúde de forma ampla, eu acho que a atuação do ISAGS necessariamente vai ter que pensar e ser diferenciada no sentido de fazer discriminação positiva dos países desiguais. Porque se não fizer isso, ela vai acabar fazendo a grande política de manter o status quo. Manter o grande e, quer dizer, como é que ela... Se você não chamar a atenção das desigualdades, não levantar esse tema e não procurar considerar que são países diferentes, isso eu acho que se perde. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que ter a preocupação de trabalhar com isso. Agora, na avaliação que você faz, então, só para também tornar mais claro, quer dizer, a União dos Países da América do Sul, dentro dessa você tem uma Unasul Saúde, né, e dentro da Unasul Saúde você tem o ISAGS. Então, esse Conselho de Ministros da Saúde, qual é a percepção que você tem, a avaliação que se faz, mais do que você em termos pessoais hoje, da, digamos, disposição, entende, de busca dessa integração e desse processo de respeito, não é, às diferenças, mas de fortalecimento dessa integração entre os países? Quais são as manifestações que a gente tem claramente isso? Por exemplo, em termos programáticos, isso se reflete em termos programáticos, essa disposição? Eu acho que sim, mas primeiro eu vou dar a resposta mais geral e depois particularizar. Eu acho que, devido a diversos fatores, um deles é o fato da Organização Pan-Americana da Saúde trabalhar saúde no continente há 100 anos. Então, a saúde, no âmbito do pessoal de saúde, no próprios ministérios de saúde ou nos quadros de higiene da saúde, ela é um termo já bastante horizontalizado e com uma série de prioridades bem caracterizadas. Não é novo o tema, não é uma coisa estranha. Sei. Isso é na questão da... Então, enquanto ação e aderência e esforço e concordância, consenso de que existem determinadas questões regionais que devem ser enfrentadas conjuntamente, isso eu acho que já existe, e no caso da Unasul, nessa dimensão, os ministros fizeram, independente do ISAGS, o ISAGS tem que respeitar isso, eles fizeram um plano onde eles definiram 5 grandes áreas que deveriam ser tratadas com mais cuidado ou que seriam áreas de maior potencial de multiplicação e de melhorar as condições de saúde. Uma é com relação à vigilância sanitária da região, quer dizer, tornar a região sanitariamente melhor adequada e menos vulnerável à incidência de fenômenos, catástrofes, epidemias, enfim, melhorar essa coisa. A outra é dos determinantes sociais da saúde, quer dizer, procurar fazer uma maior articulação da saúde com os outros setores do desenvolvimento. A outra é
acesso a medicamentos, que é uma questão importante do ponto de vista de trazer benefícios a medicamentos mais acessíveis e mais baratos à população. A outra que é recursos humanos, porque sempre é importante, e é importante formar recursos humanos, principalmente nas assimetrias, para elevar a capacidade humana, o capital humano, vamos chamar assim, desses países. E a última é a de vigilância sanitária, que é para produtos, circulação de produtos e de bens em relação a isso. Então, essas grandes áreas, com mais especificação, eu só estou citando os grandes capítulos, foram feitos. Agora, eu acho que o grande problema, acho que dessa pergunta que você coloca, o grande desafio é fazer com que a saúde que existe, vamos dizer assim, esse tipo de acordo de consenso, que isso consiga subir a nível além da saúde nas capacidades de governo. Quer dizer, os governos da América do Sul estão tomando posições importantes do ponto de vista de buscar uma melhor equidade dentro das suas populações, políticas ativas, e a saúde, apesar de ter esse acordo todo, está ficando muito dentro da saúde. Como é que a saúde sai da sua caixa para entrar numa formulação maior de política, das políticas de redução da pobreza? Tá bem. E essa é uma função que o ISAGS pode desempenhar, ou seja, de chamar atenção para isso, de teorizar sobre essa questão, de fazer proposições? Parece que é por aí. A ideia que foi lançada do ISAGS e que foi comprada ou aceita pelos outros países foi justamente de se ter um órgão intergovernamental sul-americano, que não é um órgão do Brasil. É claro que ele tem que ter sede em algum lugar, a sede dele seria aqui, mas ele é um... ele tem que pensar essas coisas, sistematizar, negociar, ajudar, é tudo uma ação indireta e não de intervenção direta. No fundo, quem faz a intervenção direta são os países ou não, mas é preciso levar ou trazer alertas, negociar questões comuns, isso é importante, nos fóruns internacionais, construir posições políticas externas do continente, frente aos outros blocos comuns. Por exemplo, medicamento. Nenhum país vai solucionar sozinho. Então tem que construir coletivamente. Isso tudo, a nossa função é ajudar, ver, identificar, criar, propor soluções, repensar essas questões, mas de forma indireta, evidente. Sei. Sem uma intervenção direta, que não é esse o propósito do ISAGS. Juval, muitíssimo obrigado por esse nosso bate-papo de hoje, de uma série prometida e que vai ser cumprida. Muito obrigado. Bate-papo hoje fica por aqui, mas volta numa outra oportunidade com outro tema também de seu interesse. E não esqueça, acesse Canal Saúde, www.canalsaude.fiocruz.br. Lá você vai ter esse bate-papo e mais outros bate-papos e outros programas também que podem auxiliar a sua prática na saúde pública brasileira. Até.